Evangelho como me foi revelado por Maria Valtorta, capítulo 500, final do volume 7 dos 10 livros de Maria Valtorta. Reflexões de Bartolomeu e João depois de um retiro sobre o Monte Nebo. Valtorta descreve a visão do dia 23 de setembro de 1946. Terei sempre saudades deste monte e deste repouso no Senhor, diz Pedro enquanto se preparam para descer ao vale por uma encosta muito selvagem. Encontram-se em uma cadeia de montes bem altos. Ao oriente, para além do vale, outros montes ao sul e ao norte, ainda mais altos. A noroeste, o verde vale do Jordão, que termina no Mar Morto. A oeste, primeiro, está o mar escuro e depois, mais ao longe, a pedrenta aridez do deserto, interrompida apenas pelo esplêndido oásis de Engadi. E mais adiante estão os montes da Judéia. É um panorama admirável e vasto. Nossos olhos se divertem enquanto olhando para as direções que quiserem. É para esquecer-se ao ver-se tanta vida vegetal que é ou se supõe que seja habitada. Da vista horrenda do lago Asfaltite, sem velas e sem vida, escuro mesmo estando sob os raios do sol. Triste está na baixa e alongada península que do lado oriental, quase à altura da metade do lago, se estende por ele adentro. Mas que caminho se vai descer ao vale? Só os animais selvagens podem sentir-se à vontade naqueles caminhos se não pudessem agarrar-se às varas e às moitas. Não seria possível descer do cume, o que faz que Iscariotes vá dizendo os seus motejos. Mesmo assim, eu gostaria de voltar aqui, replica Pedro. Tu tens uns gostos singulares. Aqui é pior ainda do que o primeiro lugar e do que o segundo. Mas não é o pior do que o lugar onde o nosso mestre se prepara para a pregação. Objeta João. Ora, para ti tudo é sempre muito bonito. Sim, tudo o que está ao redor do meu mestre é bonito e bom. Eu o amo. Olha, que nesse tudo estamos também eu. E muitas vezes até os fariseus, os saduceus e os herodianos. Amas também a esses? Ele os ama. E tu, fazes como ele, não? Mas ele é ele, e tu és tu. Não sei se poderás amar sempre, tu que ficas pálido quando ouves falar de traição e morte, ou de quem deseja tais coisas. É isto sinal de que não sou outra coisa, sendo muito imperfeito quando me perturbo, temendo por ele e de raiva para com os culpados. Ah, então te perturbas também por raiva? Eu não sabia. Então tu, se por acaso visses um dia alguém que realmente fizesse mal ao mestre, que farias? Eu? E tu me perguntas isso? A lei diz olho por olho, dente por dente. As minhas mãos se tornariam umas tenazes ao redor da garganta do opressor. Oh! Ele diz que se deve perdoar. Foi assim que ele te ensinou a meditar? Deixa-me, ó perturbador. Por que me tentas e me perturbas? Que é que tens no seu coração? Eu gostaria de poder ler nele. A quem perscruta as águas do Mar Morto, o mistério do fundo não aparece. Aquelas águas são uma pedra de sepulcro sob a podridão que elas cobriram. Diz atrás deles Bartolomeu, que havia ficado atrás de todos. Os outros, bem ou mal, estão lá na frente e não ouviram, mas Bartolomeu sim. Ele se intromete na conversação dos dois e seus olhos são uma advertência. Oh, o sábio filho de Tomai, mas certamente não estarás querendo dizer que eu sou como o mar salgado? Eu não estava falando contigo, mas com João. Vem comigo, filho de Zebedeu. Eu não te perturbarei. E pega João por um braço, como quem procura um apoio. Ele, um ancião, sobre o ágil e jovem companheiro. Judas fica por último e às costas deles faz um gesto feio de ira. Parece estar jurando a si mesmo alguma coisa ou ameaçando. Que Judas queria dizer? E tu que querias dizer? Pergunta João ao velhinho Natanael. Não penses nisso, meu amigo. Ao contrário, vamos pensar em tudo o que o mestre nos explicou nestes dias. Israel, como foi que o entendeu? É verdade. Eu não entendo como é que o mundo não o compreende. Nem nós o compreendemos completamente, João. Nós o queremos compreender, mas não vês que dificuldade nós temos para aceitar a ideia messiânica dele? Sim, em tudo mais nós cremos nele cegamente, menos neste ponto.
Tu que és douto, não sabes dizer-me o porquê disso? Nós que taxamos de obtusos todos os rabis em comparação com Cristo, por que é que nós também não aceitamos a ideia perfeita de uma realeza espiritual do Messias? Eu me tenho feito também essa pergunta muitas vezes, João, porque eu gostaria de chegar a isso. Aqui tu dás o nome de ideia perfeita. Eu creio poder ficar em paz dizendo a mim mesmo que o que luta dentro de nós, cheia da vontade de acompanhá-lo, não só materialmente e doutrinamente, mas também espiritualmente. Mas contra essa aceitação se opuseram os séculos que vieram antes de nós e que estão dentro de nós, estás vendo? Olha para o Oriente, para o Sul e para o Ocidente, cada pedra evoca uma lembrança e tem um nome. Cada pedra, cada fonte, cada caminho, cada vila ou castelo, cada cidade, cada monte, enfim, cada coisa que nos lembra. O que nos lembra, o que ela nos grita, a promessa de um Salvador que vai nos libertar do poder romano, a misericórdia de Deus para com esse povo, que vai manter a terra aqui para eles. Como a gota do óleo que sai de um odre furado, o pequeno grupo do começo será o núcleo do futuro povo de Israel, que expandirá, como Abraão diz, pelo mundo, até o longínquo Egito, e depois sempre mais numeroso e feliz, voltando com Moisés às terras do pai Abraão, rico pelas sempre mais amplas e mais seguras promessas e pelos sinais da paternidade de Deus, constituído como um verdadeiro povo, porque munido de uma lei que mais santa do que ela não há. Mas que foi que aconteceu depois? Que foi que aconteceu aquele cume que há pouco estava refletindo o sol? Olha agora para ele. Está coberto de nuvens que mudam seu aspecto. Se não se soubesse que é ele mesmo, e se precisássemos reconhecê-lo para, por meio dele, acharmos o caminho certo, será que o poderíamos fazer? Estando ele assim tão mudado pelas capas espessas de nuvens, que mais parecem os dorsos e uns jugos, conosco acontece isso. O Messias é aquilo que Deus disse aos nossos pais, aos patriarcas e aos profetas. Isso é imutável, mas o que nós acrescentamos de nosso, humano, para podermos explicá-lo segundo a nossa pobre sabedoria humana? Foi o Messias criado por nós. A gente não entendeu uma figura moral tão falsa do Messias que criamos que nós, ao verdadeiro Messias, nem reconhecemos mais. Nós, como séculos e gerações que vieram antes de nós, cremos no Messias como nós imaginamos, humano, um vingador, um rei humano, muito humano. Não conseguimos, ainda que digamos que sim, que nós cremos, não podemos conceber o Messias e reis como ele é espiritualmente, realmente, como foi pensado e querido por Deus. Assim é, meu amigo. Mas assim não chegaremos nunca a ver, a crer e desejar o Messias verdadeiro? Conseguiremos. Se não devêssemos conseguir, ele não nos teria escolhido. Se a humanidade não tivesse que chegar nunca a receber o benefício do Messias, o Altíssimo não o teria mandado. Mas ele redimirá a culpa, mesmo sem a ajuda da humanidade, somente por seu merecimento. Meu amigo, será uma grande redenção a da culpa original, viu? Mas não seria completa, pois em nós há outras culpas individuais, né? Além da de origem, essas para serem lavadas têm necessidade do Redentor e da fé de quem recorre a ele como seu Salvador. Eu penso que a redenção esteja em ação até o fim dos séculos. O Cristo não estará inativo nem por um momento, desde quando já for o Redentor e der à humanidade a vida que está nele, assim como uma fonte que se dá continuamente a quem tem sede, dia após dia, mês após mês, ano após ano, século após século, a humanidade estará sempre necessitada de vida. Ele não pode cessar de dar-lhe aos que esperam e creem nele com sabedoria e justiça. Tu és douto, Natanael, eu sou um pobre ignorante. Tu fazes por um instinto espiritual o que eu faço penosamente por uma reflexão mental, a nossa transformação de israelitas em cristãos. Mas tu chegarás mais depressa ao término, porque sabes amar mais do que pensar. O amor te transporta e te transforma, João. Tu és bom, Natanael. Se fôssemos todos como tu... João dá um forte suspiro. Não penses nisso, João. Rezemos pelo Judas. Lhe diz o apóstolo ancião, que compreendeu aquele suspiro de João. Estais aqui, vós ainda? Tomé. Estais aqui, vós ainda? Nós vos estávamos esperando. O que é que tinhas para ficardes falando tanto? Perguntou-lhe sorrindo Tomé. Nós falávamos do antigo Israel. Onde está o mestre? Ele foi com os irmãos e Isaac para frente, à casa de um pastor doente. Disse-nos que fôssemos para frente pela estrada até aquela que sobe para o cume. Então vamos.
Vão descendo agora por um caminho menos íngreme até chegarem a uma verdadeira estrada para burros que sobe pelo Nebo. No meio do bosque há um punhado de casas. Mais abaixo, quase no vale, um povoado de verdade aparece sobre as encostas, que já vão se aplainando. Da estradinha onde estão, já vêm as pessoas que entram no povoado. Vamos esperar ali, aquele de Petra? Pergunta Pedro. Sim, ali é o povoado. Esperamos que ele já tenha chegado lá. Se já tiver chegado, amanhã retomaremos o caminho para o Jordão. Não sei, não me sinto nem um pouco tranquilo aqui, diz Mateus. O mestre havia dito que fôssemos muito mais para a frente, diz Iscariotes. Sim, mas espero que se convença do contrário. De que tens medo? De Herodes, dos seus valentões? Os valentões não estão somente perto de Herodes, ó. Aí vem o mestre. Os pastores são muitos e estão felizes. Estes foram conquistados. São nômades. Eles estão espalhando a boa nova de que o Messias está em sua terra, diz Mateus. Jesus os reúne com um acompanhamento de pastores e rebanhos. Vamos, façamos o possível para chegarmos logo ao povoado. Eles nos hospedarão, são conhecidos. Jesus está contente por estar entre os seus simples que sabem crer no Senhor. Amém, Fiat. Então acabou capítulo 500, o volume 7. Já lemos 7 volumes inteiros, grossos, viu? Da Valtorta. Glória a Deus. Falta 3 para acabar o evangelho como me foi revelado. Amém, Fiat.